principalmente quando nós temos que confiar em Deus. Tem uma diferença. Eles não estão amando o presente. Eu vou amar o presente que Deus me dá. Não, eles estão amando aquele que dá o presente, o doador. Eles estão servindo a Deus simplesmente porque Ele é digno. Não é Senhor, se isso dá certo, Senhor, se o Senhor me curar, se transformar o meu problema. Eles não estão manipulando Deus. Eles estão dizendo, mas se não, se a cura não vier, se o problema ou emprego, é um chamado nosso também, como da igreja perseguida, a permanecermos fiéis. Então, aqui eu preciso abrir algo que pode tocar no coração da igreja de hoje. Talvez você esteja perguntando, por que Deus permitiu isso? Por que comigo? Por que será que Deus me abandonou? Mas olhe para Daniel 3. Eles não concluem, se estamos ameaçados, Deus nos deixou. Deus continua soberano, mesmo quando a fornalha se aquece. Eles olham para Jesus. Olham também, futuramente, no caso deles, mas nós que já aconteceu, o Filho de Deus. O Filho de Deus sofreu. Os mártires sofreram. Os profetas foram perseguidos. A nossa história cristã é uma história de sofrimento. Os apóstolos sofreram. E Deus ainda, Ele nunca, na verdade, deixou de ser bom. Então, uma perda, uma tristeza, uma exaustão emocional, uma enfermidade, uma decepção, uma crise na sua família, você vai perguntar, onde está o Senhor? Mas Deus não impedindo o fogo, então Ele entra dentro do fogo. Então eles ainda não tinham visto, né? O que está ali? Será que tem um homem naquela fornalha? Mas quando eles lançaram na fornalha, Nabucodonosor olha e vê, não lançamos três homens, porque o quarto homem parecia o filho dos deuses. Olha que maravilhoso, é uma cena gloriosa, porque o rei, ele controla a sentença, mas ele não controla a presença de Deus. Então ele vai, vamos colocar esse povo na prisão, vamos colocar eles para ser castigados, mas eles não controlam que Deus vai estar lá também. E Deus está no meio do fogo, porque o povo de Deus, quando entra no fogo, onde você acha que Deus vai estar? Deus vai entrar dentro do fogo. Então ele caminha, e ele caminha com o seu povo. Então essa é a esperança do evangelho, não é a ausência do sofrimento, mas é a presença de Deus dentro dele. Ele que conhece suas lágrimas, ele que não te abandona, ele que conhece a sua perseguição, ele que conhece a sua injustiça. A gente não conhece todas as perseguições que os nossos irmãos passam, nenhum aqui da igreja às vezes pode contar, mas e as injustiças que a gente vive? Então a rejeição, a ira, a morte, a cruz, o sofrimento, tudo Cristo conheceu. Então se Ele conheceu, Ele passa com a gente também. Nossa esperança é, Cristo está conosco. Então mesmo se eu não entender, mesmo se doer, mesmo se eu ficar com medo, é aquela resposta que eles disseram, eu não me curvarei. Então o centro da fala dos jovens não é a fornalha, nem o milagre. Eles não ficaram de olho nisso, nem no livramento. O centro da fala deles é, eu não vou servir, nós não vamos servir a outros deuses. Era a questão de desobedecer que diferencia nós da nossa geração. Nós perguntamos, o que vai acontecer comigo? Não, a pergunta que a gente tem que fazer é, eu estou permanecendo fiel ao meu Deus? O que mais está me assustando hoje? Será que é perder status, dinheiro, algum relacionamento, aprovação? Ou a pergunta que os jovens fizeram que é a maior, e a glória de Deus? Como está a glória de Deus? Eles entenderam, a pior tragédia não é morrer, mas é viver distante do Senhor. É a pior coisa que poderia me acontecer. E eu falo isso por mim, meu Senhor, o Senhor leve minha vida, mas não me aparte do seu amor. Não me aparte de ti, que o Senhor me leve antes. Porque se for para viver uma vida que eu viva distante, medíocre do Senhor, me leva. Então às vezes é isso que a gente tem que pensar. Senhor, me tira desta cova, não é da cova dos leões, é da cova de não conhecer o Senhor. De chegar diante dos céus na glória e o Senhor olhar para mim e falar, Sayuri, eu não te conheço. Não conheci você. Você que falava de mim. Então o que a gente tem que pensar? Senhor,
que eu viva em fidelidade ao Senhor. Eu quero trazer para a nossa realidade. Talvez nossa fornalha não seja uma perseguição política, né? Mas a pressão da faculdade, do ambiente no hospital, de relativizar os nossos princípios, a pressão de nos calar, de dizer, todo mundo faz, eu vou fazer também, de não falar de Cristo, de não viver em santidade, de parecer radical, não quero. Mas a Babilônia só mudou de roupa. A Babilônia continua entre nós. Só negocie um pouco, só pare de obedecer um pouco. Ainda que zombem, ainda que custa, que doa na gente, o nosso chamado é fidelidade ao Senhor. Então, por isso a pergunta, diante do que você tem se curvado? Diante de qual estátua? E para concluir, 3 reflexões que a gente tem de Daniel 3, então, é o poder da cultura. A pergunta, está moldando o nosso coração? Os irmãos, né, ali, a Babilônia, tinha uma estátua. E a estátua foi apenas o clímax, né, ali, da história. Mas começou muito antes. Mudaram os nomes deles, a família, o hábito, o idioma, a educação. E também fala muito com a gente. A nossa cultura hoje sempre está discipulando alguém. Sempre. Então eu pergunto, será que eu estou sendo discipulado? Não, você está sendo discipulado, sempre vai ser. A pergunta, na verdade, é por quem? Por quem que eu estou sendo discipulado? Porque a cultura também evangeliza. A cultura prega, a cultura forma desejos, ensina, redefine a moralidade do homem. Ela diz, seu coração é verdade, siga o seu coração, você merece, não existe nada certo e errado, não negue seus desejos, supra, viva a sua própria verdade. Mas, sem perceber, muitos cristãos, nós estamos sendo discipulados a ter um relacionamento com o mundo e não com a palavra de Deus. A gente passa horas consumindo conteúdos, horas consumindo, conhecendo tendências e não conhecendo as Escrituras. Então, a gente não está conseguindo, sustentar convicções bíblicas. A gente tem que fazer essa pergunta. A cultura está moldando o meu cristianismo ou Cristo está moldando minha relação com a cultura? Porque existe um cristianismo diluído hoje que não confronta mais nada, né? Não incomoda ninguém, não exige de ninguém santidade, nem arrependimento. É um evangelho que não se adapta ao coração. Ele, na verdade, tem que transformar o seu coração. Então, será que existem áreas que eu comecei a me curvar? Pense em relacionamentos, ou nos seus pensamentos, ou idolatria ao dinheiro, vaidade, ego, sexualidade, orgulho, espiritualidade meio morna. E a segunda pergunta, quem governa as suas decisões? Nabucodonosor estava ali, ele constrói uma fornalha. Mas por que será que às vezes o medo nos controla? Então, o medo me paralisa, o medo me intimida, me faz negociar os princípios. E não é a pergunta, você sente medo? Porque a gente sente medo. Mas é quem governa a sua vida? Ou o medo ou a fidelidade. Porque talvez hoje alguém esteja vivendo com medo. O medo de ficar sozinho, o medo de perder pessoas, de doença, da rejeição, do fracasso, o medo de sofrer, de não ser aceito. E começaram muitos a negociar suas convicções. Mas observe esses jovens. Eles não eram super-humanos, homens extraordinários. Eles tinham pernas que talvez estavam tremendo naquele momento, que tivessem pensamentos da morte. Mas eles decidiram, o medo não vai decidir por mim. Não vai. É coragem apesar do medo. Então, talvez hoje Deus esteja chamando alguém para parar de negociar, para viver o evangelho. Porque o medo é um péssimo senhor. É um senhor carrasco, na verdade. Quem vive sobre medo, ele promete uma proteção, mas ele produz, na verdade, escravidão. Porque a grande pergunta é, o que eu vou perder? Não, é como eu glorificarei a Deus. E a última, terceira, é onde está a nossa segurança. Então, Daniel 3 não é sobre a coragem deles, né? Que a gente às vezes foca muito neles. Não é por super-heróis. Não é sobre performance espiritual, é sobre o próprio Deus.
nossa esperança está no objeto da nossa fé, não na minha fé poderosa, na minha fé grande, porque às vezes a fé está bem pequena, às vezes a gente está cansado, está com muitas dúvidas, sobrecarregado, sentimos medo. Veja, mas agora Deus continua conosco mesmo diante do medo. O Deus, eu vou repetir, eles disseram, o Deus a quem servimos pode nos livrar. E depois disseram, mas se não. Então, isso que é descanso, isso que é confiar na soberania de Deus. E maturidade na fé. É o se não, eu creio no seu poder. Te glorificarei se vier a fornalha. Então aqui, Deus, Ele está e Ele pode te livrar. Mas se não, Ele vai passar junto com você. Você sairá dessa fornalha. A verdadeira vitória não é você estar ausente do sofrimento. É você permanecer fiel. É a fidelidade, é isso que a igreja perseguida nos ensina. A fidelidade. O que os jovens, o que nós de hoje estamos sendo tentados a dobrar os nossos joelhos? A Babilônia, a estátua. Qual é a minha fornalha? Qual é a minha Babilônia? Qual é o Deus a quem eu tenho sido tentado a curvar? Então talvez hoje seja o dia de a gente lembrar e pensar, voltar à fidelidade. Voltar ao arrependimento. Admitir, Senhor, talvez eu esteja negociando, vivendo pelo medo. Talvez eu esteja amedrontada e amando mais as pessoas do que a Deus. Mas hoje, pode falar, eu quero responder, Senhor, que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Responder, mas se não. Então, Senhor, mesmo se doer, mesmo se custar, mesmo se eu perder, mesmo se houver lágrimas, eu permanecerei sendo teu, sendo o teu filho, sua filha. Aquele que permaneceu fiel por nós, morreu por nós e ressuscitou por nós. E vive eternamente em Cristo Jesus. Amém? Então eu vou fazer uma breve oração, só para a gente ficar com a palavra no coração. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Senhor, assim como estava com os jovens na fornalha ardente, o Senhor está presente na vida, na luta, na crise de cada um que está aqui. O Senhor é aquele que controla, tem poder sobre a vida, sobre a morte, bem como dos nossos irmãos em Cristo, a igreja perseguida. Senhor, que possamos aprender como eles, a permanecermos fiéis, a estarmos com o Senhor ainda que venha a fornalha, que a gente possa pensar e lembrar se estamos glorificando a Ti. Tira de nós o medo, os anseios, pelos desejos daqui da terra, mas que a gente possa olhar para Ti. E o Senhor glorifique o Seu nome através da Tua igreja, tanto aqui na terra quanto nos céus. Esteja conosco, com o Teu povo, com essa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. A sua mensagem nos abençoou muito, Sayuri, nos encorajou. E uma fé corajosa, que é aquilo que está escrito ali, não é uma fé que não teme, mas é uma fé que não para diante do medo. É uma fé que traz encorajamento. Amém? Nós teremos finalizando já o culto, teremos um momento de oração. E você viu alguns papéis